Fala meu povo, beleza com vocês? Sou o Rick do Canário Penas Brilhantes. Vim gravar esse vídeo hoje, pessoal, pra gente estar falando um pouco dos canários domésticos, tá bom? Ontem, né, no meu YouTube, acho que alguém passou lá, procurou, viu o canal, legal, achou bacana, mas questionou a questão dos canários estarem presos, né, em gaiolas, em voadeiras, enfim. Então vamos só esclarecer um pouco. Vou estar falando um breve aqui para não estar entrando em detalhes de lei, tal, senão fica uma história muito longa e difícil de compreender. Só vou passar a visão, tá? Para que todos que não tenham esse conhecimento possa estar por dentro aí disso, ter um raciocínio sobre isso, tá bom? Esses canários, gente, canários domésticos ou canário belga, canário do reino, como são bem conhecidos, tá? Eles são aves domésticas, são domesticados, tá bom? Não são aves da nossa fauna nativa aí. Tanto que você pode ver, às vezes o pessoal fala, lá em casa, lá na minha fazenda, no meu sítio, na minha chácara, tem muito canários, tem ninho, Gente, canários nativos, que são os canários da terra, né? Tem canário do campo, enfim, tem diversos tipos de canários aí que é da fauna, tá? A nossa fauna nativa e nossa fauna silvestre, e aqui os canários domésticos, tá? Canários domésticos são todos aqueles que o pessoal conhece aí, como eu disse no início, por belga, o canário do reino ou o canário doméstico, tá? Então, as aves domésticas, gente, não tem na nossa fauna aí brasileira, tá? Na nossa fauna silvestre. Tanto se você olhar no teu quintal, na sua árvore, na sua chácara, na sua fazenda, no seu sítio, no fio lá da rua onde você mora, você não vê um canário branco, você não vê um canário amarelo, você não vê um canário vermelho, ou os negros, ou os canários de porte lá, topete alemão, Gloucester, arlequim português, raça espanhola. Vocês não vê, tá? Por quê? Porque isso não é nativo. Então a gente não está cometendo nenhum crime ambiental. A gente não está cometendo nenhum crime de maus tratos, tá? Quando a gente fala em domesticação, as aves domésticas, elas são criadas em cativeiros, tá? E aqui é o ambiente seguro dela. Se eu soltar uma ave dessa, gente, igual muitos falam, solta, não sei o quê, blá, blá. Se eu soltar uma ave dessa, ela morre. Tá? Ela morre, ela não sobrevive na natureza. Ela não sabe onde encontrar alimento, ela não sabe onde encontrar água, tá? Por quê? Não é nativo. São domesticados, são aves criadas em cativeiros. Tanto que se não fosse essa criação em cativeiro, essa domesticação dos canários belgas ou do reino ou domésticos, nós não teríamos hoje mais de 700 e poucas cores aí para apreciar, ou mais de 30, né, canários de porte aí com suas características, suas definições, e canários de canto, né, que existem aí, acho que são 3 ou 4, se eu não me engano, canários de canto. A gente não teria isso se não fosse a domesticação, se não fosse esse trabalho aí de décadas, centenas de anos, o pessoal fazendo esse trabalho para existir hoje tudo isso, tá bom? Então a gente não está cometendo crime. Se eu soltar uma ave dessa, aí sim eu estarei cometendo um crime ambiental e de maus tratos. Ah, mas por que se você soltar, você está cometendo um crime? Porque se eu solto uma ave dessa, ela vai estar morrendo na natureza. Então eu estou matando uma ave, eu estou soltando, ela vai estar morrendo, então eu estou matando uma ave. Ou todas essas aves aqui que vocês conseguem enxergar aqui, ó, né? Então aí eu estaria cometendo um crime ambiental. Até mesmo se uma ave dessa tem alguma patologia, tá? E também fique consciente, quem tem costume de fazer isso, às vezes tem ave com patologia, está doente, não consegue lá cuidar e solta, né, para morrer aí para a natureza. Isso é crime ambiental. Você está, além de estar soltando para morrer, é também crime ambiental de estar soltando essa ave com patologia, podendo levar doenças para a nossa fauna. Né, para outras aves aí, as aves nativas, pode estar pegando patologia desse canário doente que você está soltando, tá? Dessa ave doméstica aí, tá bom? Então isso sim a gente estaria cometendo um crime ambiental, tá? E questão de maus tratos. Agora vamos partir para a ordem aí de órgão responsável de criação, tá? Não, na lei não tem um órgão responsável que proíba a criação de aves domésticas,
Canários belga, canário do reino, canário doméstico, tá bom? Não existe um órgão para isso na lei. O IBAMA não é responsável, tá, em questão de olhar, proibir a criação de aves domésticas. Aves nativas, sim. Aves silvestres, aves da nossa fauna, sim. Tá? Aí é o órgão IBAMA que toma conta dessa parte. Então, por quê? Porque existe muito tráfico de aves nativas. O que é nativas? Aves silvestres, coleiro, papacapim, sabiá, trinca-ferro, enfim, tudo que for nativo aí da nossa fauna, o órgão responsável de cuidar aí está fazendo apreensões de aves ilegais, né, que são aves às vezes caçadas. Isso sim, isso é crime ambiental também, tá? Tráficos de aves nativas, né? O pessoal retira ninhos, caça aquele montão de aves, muitos morrem por questão de dinheiro, querer vender, ganhar dinheiro, né? Então, gente, vocês precisam, antes de sair falando as coisas sem saber, né, vocês precisam definir isso, vocês precisam ter um conhecimento sobre isso. Não fiquem falando que criador de ave doméstica está cometendo crime, tá bom? A gente estaria cometendo crimes com aves domésticas, igual eu falei, se soltar na natureza, para morrer de fome, para estar levando soltar ave doente para estar levando patologias, né, para a fauna brasileira, isso tudo é crime ambiental, tá? Mas aqui a gente não está cometendo nenhum crime, tanto que não tem nenhum órgão responsável que proíba, vou falar de novo, não tem nenhum órgão responsável que proíba a criação de aves domésticas, tá bom? Mas o IBAMA pode chegar, me visitar se caso de... Pode, se alguém te denunciar, falar, ó, que não tenha, né, o conhecimento das aves domésticas, falar lá na casa do fulano tem um montão de canário, eu escuto cantar, escuto piar, pessoal conversando sobre canário, eu estou aqui realizando uma denúncia no órgão IBAMA, vocês poderiam fiscalizar? Eles vão chegar com uma denúncia e vocês, se eles apresentarem para vocês a denúncia, tá, vocês têm o direito de não deixar entrar se vocês não quiserem, mas se eles apresentar para você o documento ali, a denúncia feita, tá bom, pode entrar, fique à vontade, pode olhar, são aves domésticas. Eu tenho aqui, ó, o que vocês podem provar, que muitas vezes tem muito policiais que trabalham na área do IBAMA, mas às vezes confunde a ave doméstica aí com alguma coisa nativa e quer levar embora. Não pode, tá bom? Não pode. Então vocês, um manual de julgamento que comprove, né, que existe a Federação Ornitológica Brasileira, né, aí do nosso país, onde há os campeonatos de aves exóticas, domésticas, né? Então, psitacídeos, enfim, todas essas coisas aí que é uma grande... a ornitologia é enorme aí em questão dessa parte. Algo que prove que essas aves são domésticas, que não são nativas. Se caso de algum policial aí chegar e falar para vocês que você está ilegal em alguma coisa, tá? Falar que elas são aves nativas. Não, canários domésticos não tem nada a ver, tá bom? Mas e se tiver com maus tratos? Se tiver com maus tratos, sim. Aí o órgão IBAMA, os policiais podem apreender suas aves, pode te multar, pode te levar para a delegacia, vira um trem só, tá? Se tiver aqui faltando comida, se tiver faltando água, tá? Má higienização também, desculpe a palavra, mas vamos falar a palavra portuguesa, aquela porquice, né? E tem gente que deixa na porquice, né? Deixa lá aqueles fundos, aquelas coisas horríveis, né? Que criam a própria patologia dentro do canário. Ele não cria mais canário, ele cria patologia, ele cria doença, né? A própria porquice, às vezes, da pessoa que cria a própria doença para os seus canários, né? Então, se tiver nessas situações, aí sim o órgão responsável pela fauna silvestre ele pode interferir aqui na criação doméstica, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Eu estou orientando, só estou auxiliando, abrindo os olhos de vocês para que vocês entendam a diferença aí de aves nativas e aves domésticas, tá? Aí o pessoal fala, mas, né, vem a parte religiosa, mas Deus deu asa para os pássaros voarem. Então, legal, os pássaros nativos estão voando. Não estou falando que a criação de aves nativas é errada, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não vão sair falando por aí que eu falei que criação de aves nativas é errada. Não. Desde que esteja legalizado, autorizado pelo órgão IBAMA, tá? Anilhados de ninho e criados em cativeiro,
tá? E o cara tá fazendo a criação dele legal e preservando espécies que poderiam até mesmo estar extintas e desaparecidas da nossa fauna, tá? Então é autorizado sim criar aves nativas desde que você esteja todo certinho, correto lá com o órgão responsável, tá bom? Bacana. Aí o pessoal fala, mas as aves todas têm que viver soltas. É a mesma coisa, o cachorro. O cachorro ele não é domesticado, o gato é domesticado, um cavalo ele é domesticado, né? Porque se a gente for voltar lá milhões de anos atrás, eles são selvagens, não é? Com o decorrer da humanidade, foram domesticando esses animais. Tanto que tem países que pegam no pé por maus tratos, tem países que não pegam no pé, eu acho erradíssimo os países que não penalizam quem causa maus tratos, né? Deveriam ser penalizados quem causa maus tratos. Então a mesma coisa você pegar e soltar seu cachorro na rua ou pro meio do mato aí e falar, deixa ele solto, né? Aí você está cometendo um crime ambiental, né? Cometendo crime gravíssimo, que seu cachorro vai estar sem se alimentar, ele vai morrer, ele vai estar sem se vacinar, ele pode morrer pegando alguma doença aí e também levando doença para outros cachorros aí que estão, né, pelo mundo afora. Então, gente, se conscientizem sobre isso. Mas os canários domésticos precisam ter anilhas, somente com anilhas posso estar certinho em ordem? Não. As aves domésticas não têm um órgão que proíbe, igual eu disse lá no início. Então elas não precisam ter anilhas. As nossas aves, sejam as aves aqui de genética, para quem compete, quem é filiado a um clube, aí sim a gente tem anilha, né, que comprova que somos filiados ao clube, lá que são filiados à Federação Ornitológica do Brasil, então fica todo registradinho para que podemos participar de concursos e exposições, tá? Porque se eu chegar com uma ave lá sem anilha e eu não for filiado a nenhum clube, eu não tenho autorização de fazer parte desses eventos, tá bom? Mas, tendo anilha ou não, as aves domésticas não estão proibidas de serem criadas, tá bom? Então o pessoal que cria o SRD, que é o sem raça definida, eu crio porque eu gosto lá, não tenho essa comigo de raça não, pode criar. Desde como eu falei, você está legal criando, preservando, desde que você dê dignidade e condições de saúde, tá? Alimentação, água limpinha, aquela alimentação balanceada, equilibrada, legal para manter o canário bem nutrido, higienização das suas gaiolas, tá? Então você não está correndo risco nenhum, você não está cometendo nenhum tipo de crime, tá bom? Então, entendam essa diferença, tá, pessoal? De aves nativas para aves domésticas. Não fiquem falando, não fiquem indo lá em canais de YouTube, não fiquem entrando em rede social. Que tá preso, que não sei o que. O cara comentou no meu vídeo lá que... Imagina se eu tivesse preso no lugar dos canais. Gente, pra gente ser preso, a gente tem que cometer um crime. Se um dia eu cometer um crime, seja lá de matar alguém, sei lá, qualquer outro tipo de crime aí que dê prisão aí no nosso Brasil, eu tenho que cumprir. Mas a ave está presa, ela cometeu... Não, aqui é o ambiente seguro dela. Da mesma forma que se você ganha o seu pão de cada dia dentro da sua casa e você acha que aquele ambiente é seguro e você não queira sair de dentro da sua casa, você fica dentro da sua casa. Ninguém está te proibindo. Tá? Então entendam isso, pelo amor de Deus, parem com isso que nós estamos cometendo crime. Nós fazemos um trabalho, nós investimos em alimentação, cuidados, médico veterinário precisa, a gente investe, tá? Para estar dando boa saúde, boas condições para as aves. Tá? Então não falem coisas que não sabem. Tá? Antes de sair falando, estudem. Vocês estão sempre no celular aí, às vezes está no celular só procurando bobagem, né? Pega o celular, procura no Google aí rapidinho o que é aves domésticas. Lá vai aparecer tudo para vocês que é aves doméstica, que pode, que não pode. Tá? Então se conscientizem sobre isso. Peguem todo ano lá em julho, mês de julho, ou os campeonatos regionais, procurem saber onde tem clubes, as datas que vão fazer os eventos e vocês acompanhem. Vai lá visitar, não é proibido. Pode ir. E no mês de julho, que é o último, lá o nosso campeonato brasileiro, na Federação Ornitológica Brasileira, lá em Itatiba, tem todo ano o campeonato brasileiro. Você pode ir lá visitar, tem os estandes de venda, tem praça de alimentação, tem tudo lá. Chega lá, vai conhecer, vai ver o que é o trabalho, tá? Da ornitologia. Não estou falando só de canário doméstico, outras aves domésticas, outros
né, exóticos, psitacídeos aí, que são autorizados à criação. Tá bom? Então não critiquem, não cheguem falando, xingando, falando um montão de coisa que não sabe. Tá? Porque senão você pensa que você está apavorando, você está passando vergonha. Tá? Tem que ter conhecimento das leis do que você está falando. Porque senão você fala as coisas, vou lá, vou criticar esse cara aqui. Foda-se, vou lá e começo a xingar o cara. Escrevo um montão de coisa, porque hoje em dia na internet, né, todo mundo faz, todo mundo é isso, é aquilo. Alguns você vai ver e não é nada. Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Entendam isso. Não estamos cometendo nenhum tipo de crime. Podem pesquisar, estamos dentro do conformes que é a autorização da lei, tá? Nenhum órgão proíbe a criação de aves domésticas no Brasil, tá? A não ser que sejam por maus tratos. Aí sim, o órgão IBAMA é responsável, está apreendendo e tomando aí as devidas decisões contra a pessoa que está causando maus tratos, tá bom? Agora, fauna silvestre é outra coisa, tá, gente? Não é porque você vê um canário da terra, um canário do campo, igual eu falei aí na sua árvore, no seu sítio, na sua fazenda, tá? Aí é nativo. Aí você tem todo o direito de falar, eles criam aqui, isso daqui ninguém pode pegar, isso aqui é nativo. A não ser que o criador de aves nativas esteja certinho no IBAMA e ele não pode caçar, tá? Ele tem que criar, ele tem que ter autorização e adquirir aves criadas em cativeiros e da procedência, tá? Nessa espécie, nessa criação de aves. Não é porque ele é autorizado no IBAMA que ele pode caçar, não. Caçar é ilegal, tá bom? Então, é o que eu disse. Vocês não vão encontrar esse canarinho branquinho, não vai encontrar o amarelinho, o vermelhinho, os negros, os com topete, os sem topete, aqueles gordinhos, os grandões. Esses tipos de aves domésticas vocês não vão verem solta em nenhum lugar do Brasil, tá bom? Se um dia aparecer na sua casa pode ter certeza que escapou de alguém, tá? Mas eles não reproduzem aí na natureza, tá, gente? Aqui em cativeiro, são domesticados, a gente faz um bom trabalho em cima de genética, a gente investe bastante dinheiro todo ano, alimentação, para a gente estar podendo realizar os eventos e o público poder estar apreciando esse lindo trabalho que todos nós fazemos. Legal? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, indique o canal para os amigos, tá? Indique o vídeo aí também para os amigos que não têm esse conhecimento. E também me sigam lá no Instagram, @CanarioPenas, já vai aparecer Canario Penas Brilhantes, ou no Facebook, Canario Penas Brilhantes. Um grande abraço a todos e até a próxima.